temos, né, a honra de ter na escala a nossa querida pastora Rúbia. Pastora Rúbia, ela é esposa do apóstolo Robson, eles são do Rio de Janeiro, e estou muito feliz, pastora Rúbia, com a sua presença, me sinto muito honrada, e que o Senhor possa usar o som único da sua voz nessa manhã para liberar essa porção sobre as nossas vidas. Fica à vontade, querido. Shalom. É um prazer estar nessa mesa, um prazer imenso mesmo. Eu me sinto honrada por participar, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amém? Hoje Gênesis 24, 25, 26 e Salmo 9. Gênesis 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher e a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então seu servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apresentou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro. E correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite.
Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com um homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa. E desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele, porém disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, e a minha família tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência à verdade a meu senhor, fazei-me saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu vá à direita ou vá para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal, ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram a seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor.
e disseram: chamemos a donzela e perguntemo-nos. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e seu servo Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os seus camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem o poço de Beer-Lahai, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao seu servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abda e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que está em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Beer-Lahai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações no teu ventre. Não, duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz,
eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem de campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá essa primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura dizia ele: Não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote.
e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes: Isaque, por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado. E como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Salmos 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. O inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades. A sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Amém. Que bênção, querida pastora Rúbia, obrigada por esse derramar sobre nós aqui nesta manhã. Queridos, quantas coisas aconteceram, né, nesses 3 capítulos de Gênesis. A gente vê ali quando Abraão envia
o seu servo para encontrar uma esposa para Isaac, e o servo encontra Rebeca, né? Ela demonstra ali a bondade, a hospitalidade, características que são muito valorizadas na cultura hebraica. Em Gênesis 25, a gente vai ver o falecimento de Abraão e o nascimento dos gêmeos, né? Esaú e Jacó. E aqui tem algo muito importante que Deus quer falar conosco nesta manhã. Quando Esaú escolhe, opta vender, né, o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de guisado. E em Gênesis 26 a gente vê que Isaac ali, a gente vê as experiências dele ali em Gerar, né, incluindo a renovação de Deus com ele, e que o Senhor libera ali novamente a palavra, a confirmação ali, né, da bênção sobre a linhagem de Abraão ali, que alcança ele, a bênção da promessa, é muito poderoso. Mas eu queria destacar, queridos, brevemente, sobre Esaú e Jacó, a decisão ali, né, que Esaú toma, e como isso é algo que para nós traz um ensinamento muito poderoso. É importante a gente entender que na tradição hebraica, a herança, ela vai muito além do que bens materiais. Ela engloba uma bênção espiritual. É, de fato, uma transmissão da aliança divina. Ela também vai refletir a identidade. O papel da história do povo de Deus literalmente está ligado a uma herança. E também a herança, ela traz aqui uma responsabilidade, o dever de liderar e preservar essa fé, essa bênção espiritual, essa herança, né? E a gente vê que em tudo Deus tinha um propósito, desde o início de Abraão, né? Estabelecendo as promessas da bênção ali sobre a linhagem dele, porque através da linhagem dele viria o Messias. Então, o plano é sempre muito maior do que a gente possa imaginar. E a gente vê ali na atitude de Esaú, em Gênesis 25, 34, vai dizer que então Jacó deu a Esaú um prato, um pão e um guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A gente vê aqui que ele prioriza uma satisfação imediata, e ele negocia isso em relação a um valor eterno. Ele despreza aquilo que é espiritual, ele não valoriza a herança espiritual que ele tinha. E ele age de uma forma totalmente ali impulsiva, sem considerar as consequências de longo prazo, né? Jacó estava totalmente certo? Não, né? A gente vai ver que depois Jacó teve consequências pela atitude dele. Ele acabou manipulando, ele se aproveitou da fraqueza de Esaú, né? E mais tarde ele vai enganar ali o seu pai para poder receber a bênção. Então, a gente vê ali na atitude de Jacó também as consequências que vão vir, né? Pela forma ali como ele agiu. Então, os fins não justificam os meios, né? Mas o foco aqui hoje é a gente entender essa importância de nós não negociarmos o que é inegociável. Nós, como filhos, né, adotados, conquistados na cruz do Calvário por Yeshua HaMashiach, nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Nós temos uma herança que nos define, uma herança que define quem nós somos e define o nosso propósito no mundo. E a gente precisa entender que essa herança que está sobre as nossas vidas, ela requer de nós uma postura de fidelidade, de gratidão, de honra a essa herança que está sobre nós.
Em Deuteronômio 4:23 vai dizer assim, ó, guardem-se para não se esquecerem da aliança do Senhor, o seu Deus. Então, preservar a herança é necessário. Preservar a herança é se manter fiel à aliança com Deus. E é interessante que é uma responsabilidade geracional. Olha o que diz em Salmos 145:4. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos. Nós temos o dever de passar a nossa herança espiritual para as próximas gerações. Quando Esaú vende o seu direito à primogenitura, ele não só perde ali aquele direito daquela bênção espiritual sobre a vida dele, mas também toda a geração que veio depois dele. Ele não só vende um prato de lentilhas, mas ele vende toda a sua geração. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Em Marcos 8:36 vai dizer assim: pois de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, aquilo que é inegociável, nós devemos zelar, cuidar, preservar, não trocar a nossa herança eterna por prazeres ou ganhos temporários, momentâneos. Então, a herança que nós temos nele, queridos, é algo inestimável e revela em nós a nossa identidade de Deus. Nós precisamos tomar decisões baseadas nos valores eternos e não em desejos momentâneos. Nós somos participantes de um reino que é dotado de princípios, de valores, de condutas, regras, condutas éticas e morais. E nós devemos manifestar os princípios desse reino nas nossas ações, nas nossas decisões. Valorizar aquilo que o Senhor tem nos confiado. A gente tem recebido do reino de Deus dons, talentos, né? E o Pai espera que a gente desenvolva e cuide desses dons e do chamado que Deus nos confiou. E não venhamos a desprezar a herança. É interessante que a gente vê no texto que Esaú, depois ele chora, né? E ele tenta ali reaver o seu direito de primogenitura. Mas a gente vê ali claramente que ele não se arrependeu do que ele fez. Ele chora por ter perdido a bênção e não por ter desprezado o pai. E em Hebreus 12, vai dizer assim, Hebreus 12:16, não haja nenhum imoral e profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, em Hebreus aqui, ele é tratado como imoral ou profano. O profano aqui traz esse aspecto de rejeitar, de desprezar aquilo que é santo, aquilo que é eterno, né? Então, queridos, para essa manhã, tem um detalhe aqui também que é interessante no hebraico, quando ele fala assim que ele está quase morrendo de fome, né? É interessante aqui, e no original, o texto vai estar, na tradução literal, ele vai estar assim, eis que estou indo para morrer. Então, esse uso aqui do indo, né, sugere um processo e não um perigo imediato, né, trazendo aqui, revelando o exagero de Esaú. Então, aquela pessoa que tem a tendência, né, de usar o drama para justificar as suas ações impulsivas, né? Então, condutas mesmo ligadas, relacionadas, né, à alma e não a princípios e valores eternos do reino. Então, que nessa manhã a gente possa
amar ainda mais e valorizar ainda mais a nossa herança. A gente vê ali que num momento de fraqueza de Esaú, ele troca um reino por um prato de comida. Uma decisão ali que impactou toda uma geração, né? Então, hoje, no nosso dia a dia, nós enfrentamos escolhas semelhantes. Vão acontecer situações em que você vai precisar fazer escolhas, né? E o que Deus está nos chamando a atenção, a gente vai trocar a nossa herança eterna por prazeres momentâneos? A nossa identidade em Deus, o nosso chamado divino, o nosso papel na história da redenção, tudo isso, queridos, está diante de nós constantemente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. E lembre-se que aquilo que parece satisfazer agora pode te custar um futuro glorioso. Que nós não venhamos a ser como Esaú, mas que a gente possa valorizar a nossa herança espiritual acima de tudo. Por quê? Porque nela reside não apenas o seu destino, mas o cumprimento das promessas de Deus através da sua vida, a partir da sua vida e para todas as gerações vindouras. Deus tem algo muito poderoso para cada um de nós, queridos, que nós possamos valorizar e amar a herança que Ele tem nos dado. Amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã estamos juntos, firmes e fortes para a glória do Eterno. Bom dia. Shalom, shalom.